A educação escolar brasileira, ela optou por dividir o início da escolaridade com um tipo de organização e o final da escolaridade do ensino fundamental com outro tipo de organização. Predominam nos anos iniciais, como a gente já falou, o professor unidocente. E nos anos finais, de um modo geral também, predominam os professores por componente disciplinar. Não é isso. Então, existe uma passagem do 5º para o 6º ano que não pode se tornar um trauma por causa disso. Não é. Quer dizer, a preparação do aluno para fazer essa passagem tem que ser feita de modo a iniciar este aluno um outro ethos escolar. Porque um outro ethos escolar é o ethos do professor especialista, é o ethos de vários professores e não mais de um único professor, e isto precisa ser trabalhado com o aluno. É tão simples quanto isto. Né? Agora, é importante prestar atenção nesta progressão. Não vamos esquecer que esse aluno que está passando do 5º para o 6º ano, de um modo geral, ele está transitando pela puberdade. E aí vem o lado do desenvolvimento, que é importante, né? Ao transitar para a puberdade, tem uma série de coisas que estão acontecendo com ele. Todos nós lembramos como é que foi a nossa puberdade, todos nós já vimos filhos ou parentes que passaram por isso. É uma fase da criança que tem características muito próprias. E nós ainda temos um terceiro problema, que muitas vezes essa criança que sai do 5º e vai para o 6º, ela está mudando do sistema municipal para o sistema estadual. É muita mudança para uma cabecinha só. Então, cabe às duas redes, às duas escolas, cuidarem para que isso deixe de ser um trauma. Mas acho que, sob o ponto de vista da base, eu acho que a base oferece um belo retrato dessa progressão de aprendizagens, né? Até o 5º ano, depois do 5º ano para o 6º, etc, etc. Quando a gente entra no mérito dos resultados, do desempenho dos alunos nos anos finais, a gente vê que há problemas também aí nesse segmento. Então, por exemplo, quando você pega os resultados do SAEB de 2017, professora Guiomar, a gente vê que enquanto no 5º ano nós tínhamos também um resultado que não era satisfatório, mas a gente tinha 12% de alunos no nível adequado de aprendizagens nessas avaliações de 2017 de língua portuguesa. Quando se chega no 9º ano do ensino fundamental, a porcentagem dos alunos no nível adequado cai para cerca de 3%. É muito pouco. É muito pouco. Então a gente vê que, de certa maneira, os alunos estão enfrentando mesmo um problema aí quando chegam ao ensino, aos anos finais do ensino fundamental. Eu acho que a mesma conversa que se tem, o mesmo compromisso que se tem em relação às aprendizagens nos anos iniciais, que a gente já conseguiu, de certa maneira, melhorar as aprendizagens dos alunos, a gente tem que ter esse mesmo compromisso aqui não tem no dúvida. ensino. O né? Brasil está precisando de uma pedagogia adequada à puberdade, a essa transição, né? Que não é só uma transição física, é uma transição social importante. Né? E acho que é uma transição que tem que estar atenta também às metodologias. Porque quando quando a gente diz exatamente isso, né? A base está à procura de formar um aluno, um cidadão investigativo, com curiosidade, que seja criativo. Estas mesmas questões são reiteradas aqui no ensino nos anos finais. Aliás, quer dizer, as metodologias ativas, ou as pedagogias ativas, como principalmente no ensino superior se usa chamar, elas têm que estar transversalizadas em todo esse currículo. Talvez a coisa mais importante do aluno se familiarizar na passagem é que ele vai encontrar metodologias similares. Exato. Eu acho que isto E neste ponto a base é muito sábia, porque embora a base tenha uma ênfase grande no letramento da linguagem oral e da linguagem verbal e da matemática, ela mantém a divisão dos componentes nos anos iniciais, que é uma maneira, porque se não tivesse nenhuma divisão de componente também seria complicado, não é? Então, a maneira que tem de fazer essa transição é que o aluno já começa a se acostumar. No 4º, no 5º ano, ele já está acostumado com estudar geografia, estudar história, estudar ciências, além de língua portuguesa e matemática. Agora, quando a gente vê os resultados da matemática, né, para além da língua portuguesa, a gente vê que, estranhamente,
para muitos alunos, matemática é o bicho-papão, ainda, né, do currículo, e a gente vê que no 5º ano, o adequado está lá por volta de 15%. Aqui no 9º ano do ensino fundamental, cai para 4,5% a porcentagem dos alunos no nível adequado. Não é que também é muito baixo. E se comparado com a língua portuguesa, você vê que repete o nível de dificuldade que eles encontram nos 2 componentes. Quer dizer, é óbvio que eles devem estar carregando algumas dificuldades de aprendizagem lá do ensino fundamental, dos anos iniciais, eles não consolidaram essas aprendizagens. Mas isso se reflete também, nos níveis de reprovação. Se a gente dá uma olhada aí nos níveis de reprovação, professora Guiomar, você verifica que, por exemplo, no 3º ano, você tem 10% dos alunos sendo reprovados, o que já é muito. Em princípio, no final desse ciclo, basicamente a avaliação gira em torno de matemática e língua portuguesa. Quando você chega lá no 6º ano, e que representa esse choque do qual nós estávamos falando, esta porcentagem de reprovação vai para 15%. Quer dizer, muito. E reflete essa dificuldade do 6º ano. E acho que a gestão escolar, os professores, devem dedicar especial atenção para que este fosso entre essas séries aí possa ser transposto com qualidade, com certa facilidade pelos alunos. Quando você vê esse dado mais para frente, você vê 23% de reprovação no 1º ano do ensino médio. E nós não estamos tratando especificamente do ensino médio aqui, mas dá para perceber como é que dos anos iniciais para os anos finais você tem aí um gap, uma dificuldade, e como essa mesma dificuldade ocorre lá no início do ensino médio. Eu acho que, de certa maneira, isso também se reflete na defasagem. Quer dizer, todos os resultados, quando a gente vê estudos de avaliação que relacionam os fatores que impactam no desempenho dos alunos, você verifica que a defasagem da idade série, ou seja, a diferença entre a idade prevista para a série e a idade que o aluno tem, quando ela é de 2 anos ou mais, isso caracteriza a defasagem da idade série. Quando você verifica isto nos anos finais, você vê que no 6º ano, ela está em torno de 27%, quer dizer... É mais do que 1/4 de crianças que não conseguem, veja só, que tem mais de 2 anos de defasagem, logo no início Eles já carregam essa defasagem. Eles carregam essas defasagens. E isso tem impacto na aprendizagem. Se houver um planejamento curricular conjunto do Estado e do município, isto vai facilitar muito. Quer dizer, nós temos que pensar esse currículo, não é um currículo municipal, é um currículo estadual. Este é um currículo da educação básica dos cidadãos brasileiros que moram naquele território, não é? E isso tem que ser pensado como uma continuidade, como uma progressão. Eu enfatizo muito essa história da progressão, porque realmente nós estamos com um problema, como dizia o filme dos astronautas, Houston, temos um problema, porque realmente temos um grande problema neste período do 6º para o 9º ano. Mas eu imagino que o desafio é o de sempre e o que a gente já comentou. Se orientar na base, que define as aprendizagens de chegada, organizar um currículo e utilizar as avaliações para iluminar exatamente as alterações que devem ser feitas. E articular estados e municípios para que essa questão realmente, pelo menos no que diz respeito à transição da parte institucional, que ela não exista. E acho que tem mais um aspecto que se agudiza aí nos anos finais, que é exatamente prever a articulação entre os diferentes componentes, não numa interdisciplinaridade forçada, mas que os componentes trafeguem, trabalhem, caminhem no sentido de assegurar as aprendizagens, as 10 competências e as aprendizagens específicas dos seus determinados componentes. Acho que esse é o desafio mesmo.